Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Vamos ler de novo? Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias capítulo 14, capítulo 15, narram um contexto onde o povo de Israel, mais uma vez, havia virado as costas para Deus. O povo de Israel, mais uma vez, o povo de Deus, mais uma vez, tinha se afastado da presença do Senhor, tinha virado as costas para a presença, não queria mais saber de obedecer ao que o Senhor tinha designado, não queria mais saber de obedecer ao Senhor ou aquilo que o Senhor tinha determinado, tinha orientado. E o povo estava nesse contexto. No verso 1 do capítulo 15, Deus fala que ainda que Moisés e Samuel intercedessem, ele rejeitaria o povo. Tamanha desobediência daquele povo. Então imaginem o contexto. Imaginem como o povo estava andando distante de Deus e eram ali alvo da ira do Senhor. Jeremias ora a Deus pedindo misericórdia e livramento do julgamento do Senhor. O Senhor apresenta no verso 3 e 4, no verso 3 o Senhor apresenta 4 castigos que ele iria dar ao povo. Primeiro, a espada para matar. Segundo, os cachorros para arrastar os corpos mortos. Terceiro, as aves para comer esses corpos. E quarto, os animais selvagens para devorar as sobras. Esse era o castigo de Deus para aquele povo que estava andando em desobediência. Esse era o castigo de Deus para aquele povo que estava andando longe do Senhor, não fazendo o que o Senhor queria que eles fizessem. Então, nós vemos aqui uma situação péssima, uma condição de condenação, uma condição de julgamento, uma condição de castigo, uma condição de ira de Deus sobre o povo. Mas nós também estávamos na mira da ira de Deus. Efésios capítulo 2, verso 3 fala: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Assim como Isaías profetizava contra o pecado do povo, e ele falava: os bois conhecem os seus donos, mas o povo não conhece o seu Deus. Quando chega no capítulo 6, Isaías se arrepende e ele olha e fala: eu sou igual a esse povo. Eu sou igual, eu estou profetizando o pecado do povo, mas sou igual a esse povo, porque eu substituí o Senhor pelo rei. E a palavra de Deus fala em Isaías 6 que ele olha e tem uma visão, e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, foi no ano em que morreu o rei, que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O rei precisou morrer para que ele pudesse colocar o Senhor como o rei da vida dele. E o povo estava nessas condições. E nós estávamos nessas condições. E quantas são as situações na nossa vida que nós tiramos o Senhor do trono, como se isso fosse possível, e colocamos muitas coisas nesse trono. Então estamos adorando a outras coisas. Principalmente quando a palavra fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O versículo não fala que o amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. O amor ao dinheiro é a raiz de males específicos. Ele fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se há males, é porque há amor ao dinheiro. Diga-se de passagem, nós vemos quando há a busca incessante pelo poder, as pessoas passam por cima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Passam por cima de princípios, de valores, de pessoas, matam, roubam, enganam, fazem de tudo. Por quê? Porque querem o poder, querem estar no poder, e quanto mais poder, melhor.
E quanto mais dinheiro, melhor. Então, quantas são as vezes que nós estamos adorando a outros ídolos? E não ao nosso ídolo maior. Não ao nosso ídolo maior, que é Jesus. Quantas vezes nós estamos adorando e trocando o Senhor por coisas, por pessoas, por situações. E nós nos esquecemos que Ele é rei. E Ele reina sobre todas as coisas. E um rei, ele dá ordens aos seus súditos. Um rei, ele determina as leis e os procedimentos. Um rei, ele tem o poder nas suas mãos de fazer o que ele quiser. Agora, o rei de reis, ele tem poder de fazer o impossível. Então, eu pergunto para você, e você responde no seu coração: o que é difícil para Deus? O que é difícil para Deus? O povo estava nessas condições, e muitas vezes nós também estamos nessas condições. E aí vem a espada para nos matar, e vem os cachorros para nos arrastar, e vem as aves para nos comer, e vem os animais selvagens para devorar as sobras. E nós estamos desfalecendo, porque não estamos colocando o Senhor no trono. Ou não estamos reconhecendo que Ele está no trono, e ninguém pode tirar de lá. Amém. Glória a Deus. Aquilo que Deus determina como princípio não depende daquilo que você acha. Aquilo que Deus determina como valores não depende daquilo que eu penso. Se eu penso diferente do que Ele já determinou, não vai mudar aquilo que Ele já determinou. Aleluia. Não é o que eu acho ou o que eu quero que vai mudar a realidade do mundo espiritual. Não é o que eu acho de dízimo, que eu tenho minha opinião sobre dízimo, que vai mudar o que o Senhor já falou sobre dízimo. Há muita discussão sobre essa área financeira dentro da igreja. Muita discussão, porque o dízimo é do Velho Testamento, porque o dízimo é a época da lei. O dízimo está lá antes da lei. Ah não, mas eu sei, mas o dízimo ele não está no Novo Testamento. O dízimo está no Novo Testamento. E tem uma discussão muito grande. Dízimo não se discute. Não vem falar de dízimo. Se você quiser aprender sobre dízimo, nós vamos explicar, nós vamos ensinar. E vamos contar experiências sobrenaturais que nós já tivemos com o dízimo. Agora, discutir qual opinião está certa, nós não podemos discutir, porque é a palavra que está certa. Então esse é um assunto. Mas quantos são os assuntos que nós queremos mudar as realidades espirituais? Queremos mudar as leis espirituais. Lembre-se que o mundo espiritual ele é regido por leis, é 100% lei. E não tem como mudar o que Deus já estabeleceu. Nem mesmo o Senhor vai mudar, porque Ele é justo. Amém. Aleluia. Às vezes nós falamos, e eu ouvi alguém falando ontem: Daniel, mas não é justo. Achamos que a morte não é justa. Nós achamos que, Daniel é meu pai, viu? Nós achamos que uma doença não é justa. Nós achamos que uma situação difícil, uma fome, uma pessoa que está em uma calamidade não é justa. E eu quero dizer para você que nós não somos merecedores de nada. Se nós recebemos algo do Senhor, é porque a graça dele está sobre a nossa vida. Amém. E se Ele não nos entregar nada, nós vamos continuar adorando a Ele, que é Rei de Reis. Amém. Glória a Jesus. E nós não recebemos o castigo, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs. E por isso nós não somos castigados. Mas nós estávamos na mira da ira de Deus. E Jesus, o nosso intercessor, se colocou na nossa frente de braços abertos e disse: se o Senhor for matar a humanidade, me mata primeiro. E o melhor intercessor de toda a história, ele teve êxito na sua intercessão. Por quê? Porque ele tinha autoridade. E a autoridade na intercessão gera salvação. A autoridade na intercessão gera salvação. E Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus levou sobre si o pecado da humanidade. Então, além do peso da cruz, Ele levava o peso dos nossos pecados. Jesus nos salvou. E como nós estamos falando, não existe nada ali mais importante do que a alegria da salvação. Amém, Jesus. Glória Não a Deus. existe nada mais importante do que a alegria da salvação. Verdade, Senhor. A alegria da salvação é o lugar que nós encontramos em Deus para não desanimarmos, para não desobedecermos, para não entristecermos ao Senhor.
Mas nós lemos o texto, Jeremias está diante do Senhor pedindo livramento. Diante do Senhor pedindo para que o Senhor não julgue o povo. Diante do Senhor pedindo para que Ele olhe para o seu coração e veja um coração de obediência. De um profeta que estava diante da presença dele e obedecia. E Jeremias declara, no texto que nós lemos: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aquele que é chamado pelo nome, aquele que é conhecido de Deus, aquele que tem intimidade com o Espírito Santo, aquele que busca incessantemente a presença do Senhor, aquele vai ser achado do Senhor e vai encontrar as palavras do Senhor. E quando encontrar, como essas palavras? Aqui falou, nós oramos. Falou? Orou ou não orou? Nós estamos orando por fome e por sede. Eu quero ter fome, eu quero ter a cada dia mais fome. E eu quero dizer para você que você é o que você come. Essa é uma frase de, até anotei aqui, Alan Levinovitz. Parece jogador da Croácia. Alan Levinovitz. Ele disse isso, você é o que você come. Como uma superstição, falando que se você come a pata de um urso, você vai ser forte. Então, nós ouvimos essa frase. Mas a Bíblia, ela é alimento. A palavra de Deus é alimento. Assim como nós nos alimentamos de arroz, de feijão não, né? De arroz, de filé de frango. Assim nós nos alimentamos no Espírito da palavra. E a Bíblia é alimento. E aí, com esse entendimento, eu vou falar, eu vou me tornar aquilo que eu tenho me alimentado. Eu serei o resultado do que eu tenho ingerido espiritualmente. Se eu estou me alimentando da palavra e comendo essa palavra com fome dela, eu vou me tornar o que ela quer que eu me torne. Amém. Eu vou ser aquilo que ela me conduz a ser. Eu vou me posicionar em um lugar que ela quer que eu me posicione, porque a palavra de Deus não é um livro qualquer que eu abro, leio, fecho e amém, vou embora, acabou. A palavra de Deus é a boca de Deus, quando nós abrimos, ela se movimenta, e tudo que se movimenta é vivo. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, amém, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, capaz de penetrar e fazer separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir a mente e o coração do homem. Amém. Essa é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é comida, é alimento. Adão e Eva comeram o fruto do pecado. Eles comeram o fruto do pecado. Por que o primeiro pecado foi através de um alimento? Porque o Senhor estava nos ensinando que a Bíblia é alimento. E os frutos que nós daremos são resultado dos alimentos que nós temos priorizado nas nossas vidas. Se eu tenho andado em obediência à palavra de Deus, os meus frutos serão para a vida. Mas se eu tenho andado em desobediência à palavra de Deus, os meus frutos, ou o alimento, aquilo que eu vou ingerir, e até os atos e as minhas atitudes, serão para a morte. Adão e Eva comeram do fruto, e por isso o pecado entrou na humanidade. Dependendo das suas atitudes diante do alimento que a palavra tem nos dado, vai gerar vida ou vai gerar morte. É você que escolhe. Porque há autoridade na sua vida. Se você usar a sua autoridade para gerar morte, a morte é certa. A morte é certa. Semana passada nós falamos do engano. E geralmente o engano ele acontece quando verdades são faladas. E quando você anda com alguém que fala verdades e vive verdades, e você vê Jesus ali, e você, nossa, que bênção, que glória a Deus. Mas aí, de repente, por uma brecha, por um deslize, por um pecado, por uma janela que é aberta, essa pessoa começa a andar debaixo de mentira. Mas a mentira, na vida daquela pessoa que tem uma autoridade sobre verdade, ela muitas vezes não é percebida. E aí que está o engano.
Então, a pessoa gera credibilidade, mas de repente quando ela fala uma mentira, essa mentira passa despercebida. Por quê? Porque essa pessoa é íntegra. Jamais ela contaria mentira. E por isso que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos traz luz sobre todas as coisas. Então, Adão e Eva comeram o fruto do pecado. Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Ele trocou a bênção que estava sobre a vida dele, a bênção de ter o dobro de todas as coisas que o seu irmão teria, a bênção de ser aquele privilegiado dentro da sua casa. Ele troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato de comida. Em 2 Reis 4, Eliseu tira a morte de um lugar que se faz alimento. Ele tira a morte da panela. E Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. A palavra de Deus é alimento e ela é comida. A vida no Espírito depende daquilo que a gente se alimenta. Judas traz Jesus em um banquete. No momento em que eles estavam fazendo a refeição mais importante de toda a história. Alimento define destino. Alimento define destino. Aquilo que eu como, aquilo que me alimenta. E mais do que me alimentar, aquilo que me nutre, define o meu destino. Porque quanto mais nós nos alimentamos da palavra, da presença, daquilo que é do céu para a nossa vida, mais nós vamos estar dentro e no centro da vontade do Senhor. E mais nós teremos forças para obedecer. Quando nós estamos distantes da obediência, quando nós não estamos nos alimentando da palavra, quando nós saímos da presença, quando nós não nos interessamos mais, e mesmo que nós temos fome, porque a palavra de Deus fala que a nossa alma tem sede da palavra, tem sede do Senhor, e mesmo assim nós decidimos nos afastar, nós não teremos força o suficiente para obedecer. É por isso que quando muitas pessoas, inclusive eu, se desviam dos caminhos do Senhor, não é fácil voltar. Não é simples voltar. É uma guerra travada entre céu e inferno, entre anjos e demônios, que estão guerreando e batalhando pelas nossas vidas. Mas graças a Deus que Ele nos resgatou. Amém. Aleluia. Então, alimento define destino. A minha pergunta é: do que você tem se alimentado? O que acontece muito hoje é que eu pego a Bíblia com a mão esquerda e pego o celular com a mão direita. E na maioria dos casos, infelizmente, eu deixo a Bíblia de lado e pego o celular. O que acontece hoje é que eu tenho minha cama quentinha e eu tenho o meu quarto de guerra. E entre essas duas opções, na maioria dos casos, infelizmente, eu escolho minha cama quentinha. A vontade que nós temos é de ficar na cama, mas essa não é a vontade do Senhor. Também não estou falando que você pode dormir, viu? Pelo amor de Deus, descanse. Porque Deus não precisava descansar, mas Ele descansou no 7º dia para nos deixar um princípio. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos descansar. O nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente. O espírito não dorme, né? Mas a nossa mente precisa estar descansada no Senhor. Livre-se das preocupações. O que é difícil para Deus? O que é difícil para Deus? Não existe nada difícil para o Senhor. Por mais difícil que esteja a situação, tire os olhos da situação e olhe para o alto. Amém. Porque é de lá que vem o seu socorro. Eu levo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro não vem dos montes, vem de acima dos montes. Ele vem do Senhor. Que Senhor? O Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Ele fez só isso, os céus e a terra. Nós precisamos ter esse entendimento. Glória a Jesus. E nada, nem ninguém pode tirar a nossa alegria. Amém, Senhor.
Ele está cuidando de todas as coisas. Ao fim de 40 dias, Jesus teve fome. Ao fim de 40 dias, Jesus teve fome. E é uma fome real. Jesus teve fome. Uma fome literal. Ele teve fome. 40 dias de jejum, ele teve fome. E eu quero falar para você que esse momento de fome é um momento perigoso. Esse momento de fome é um momento perigoso. É um momento de sobrevivência. Sobrevivência. Já foi no supermercado com fome? Nem chegou no caixa e já está comendo o negócio. Não esconde o pacotinho no bolso, não. Você é crente. Toma vergonha na cara. Passa o pacotinho vazio lá para pagar o negócio. Deixa Então, na prateleira. Hã? Deixa na prateleira. Não deixa na prateleira. Não esconde atrás da conta. É um momento de sobrevivência, porque quando a gente está com fome, a gente não escolhe bem os alimentos. A gente come o que vem pela frente. Menos feijão, mas a gente come o que vem pela frente. Quando você está com muita fome, qualquer coisa, só para entrar no estômago. Te enganei. Você come qualquer coisa, o alimento vem e você ingere e acabou. Até coisa vencida você está comendo, porque você está com fome. Eu preciso matar minha fome. Nós comemos o que vem pela frente, nós não escolhemos bem os alimentos. E aí, sabe o que acontece quando a gente está com fome? O desespero toma conta. O desespero toma conta. Eu preciso comer. Eu estou passando mal, estou tremendo. Né, Jesus? Estou tremendo. Quem faz isso? Você? Graças a Deus. Você vai falar você. Estou com fome, estou passando mal, estou fraco. Não, preciso comer. O que você quer comer? Qualquer coisa, qualquer coisa. E aí você ingere qualquer coisa. Então esse momento de fome é um momento muito perigoso. No estado de desespero, nós podemos aceitar as propostas do diabo. Em um estado de desespero, nós podemos aceitar as propostas do diabo. Eu preciso de algo, há uma necessidade enorme. Eu estou precisando, não tem como. O que você quer que eu faça? Vem falar de Deus agora, que eu estou precisando. Necessidade extrema, necessidade enorme. E aí você vai lá em João 6,37 ainda e pega só segunda parte do versículo e fala o quê? E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Oh, surgiu uma oportunidade, eu preciso abraçar. Porque eu estou passando dificuldade, eu preciso ir, eu preciso entrar, é a porta que Deus abriu. Cuidado com os momentos de desespero. Cuidado com os momentos de fome. Pastor Théo Martinello, um dos nossos mentores, ele falou o seguinte: em Criciúma, na Aba Pai, tem um ministério na igreja, que é um ministério que recebe famílias que vêm de fora. Porque tem muita gente do Brasil inteiro chegando em Criciúma para congregar na Aba Pai. Esse ministério foi levantado e criado para acolher essas pessoas. Eles vão atrás de trabalho, eles vão atrás de casa, eles vão atrás de escola, eles dão toda a estrutura para a pessoa iniciar a vida em Criciúma. E ele fala que a maioria dos casos, ele não dá porcentagem, mas ele fala, a maioria dos casos é caso de desespero. Infelizmente, é caso de desespero. Então, quando a fome bate, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Só que a primeira parte do versículo fala o quê? Todo o que o Pai me dá virá a mim. E de maneira nenhuma eu lançarei fora. Está falando de pessoas. Aleluia. Não é tudo, é todo. Glória a Deus. Todo o que o Pai dá, todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não está falando de coisa, não está falando de oportunidade, não está falando de proposta. Ele está falando de pessoas. Pessoas precisam ser abraçadas, pessoas precisam ser acolhidas. E quantos abraços ontem? Quantos abraços nós demos ontem? Quantos beijos? E eu encontrei um amigo de infância. Isso é muito forte para mim. O Marcão estava lá e falou que domingo ele veio aqui. Amém. Glória a Jesus. E é um amigo de infância. A gente ia para a escola junto e ele, nas condições precárias, ele levantava mais cedo e ia para minha casa para tomar café na nossa mesa. E a gente ia para a escola junto, passava o dia junto. E ele é mais forte, bem mais forte. E ele me defendia, né? A gente brigava na escola e... Marcão, ele chegava, o que está acontecendo aí? E aí, eu conversando com o Marcão fala que ele parou com tudo.
Marcão que antes fumava, não fuma mais, que bebia desenfreadamente, não bebe mais, Glória a que se Deus. drogava, não se droga mais. Glória a Jesus. Falei, Marcão, o que aconteceu? Ele falou, as orações da minha mãe. Amém. Minha mãe, católica, carismática, uma mulher de oração, ela é líder do círculo de oração. E ela me levou para a igreja. Falei, continua, Marcão, continua. Ele falou, mas eu fui pela dor. Falei, não tem problema. Mas o que aconteceu, Marcão? Eu tomei 6 tiros e capotei o carro. Falei, nossa, Marcão, isso aí não é ir pela dor, isso aí é nascer de novo. Quando ele falou isso, eu dei um beijo nele, um abraço nele, tomado pelo Espírito, e ele falou assim, o Espírito Santo me pegou. Amém. Eu ouvi o Marcão falar aquilo para mim, foi o maior presente que eu pude receber no dia de Glória a ontem. Deus. Porque não há alegria maior do que a alegria da salvação. Amém. Daqueles que encontraram Jesus. Ah, pastor, ele vai na igreja católica. Eu não sou dono do céu para falar quem vai entrar. Aqueles que se arrependem de coração, se entregam ao Senhor, que se convertem a Cristo, esses irão entrar. Amém. Glória a Você vai ter Deus. muita surpresa no céu, viu? Aleluia. Então, nós precisamos entender que pessoas serão sempre bem-vindas. Pessoa não enche, não, viu? Principalmente criança. Criança não é problema, criança é bênção. Pessoas não enchem, não. Pessoas são bênção. Nós precisamos abraçar as pessoas, acolher as pessoas, ouvir as pessoas, amar as pessoas e usar as coisas. E não comprar. Tem gente usando as pessoas e amando coisas. Expondo as coisas, a vida, as redes sociais, o status, o glamour, o nível e tudo que eu tenho no banco. Quando nós temos fome, nós aceitamos qualquer proposta. Quando eu estava na Suíça, acabou um treino. E era treino de preparação, um treino muito puxado, muito puxado. Eu estava com muita fome, na época eu morava na casa do meu treinador. Aí eu fui para casa, cheguei lá, e lá a mulher, a esposa dele e a sogra estavam fazendo uma carne. E eu entrei aquele cheiro tão gostoso de carne, com aquela fome. Eu falei, meu Deus do céu, tô com uma fome, que carne é essa? Senta aí que eu já vou te servir. Beleza, ele veio com um prato cheio de carne picada, aquela carne suculenta. Eu falei, meu Deus do céu, que delícia. Come essa carne aí, que daqui a pouco vem o jantar, a gente vai matar a fome, mas já vai dando no estômago. Aquela fase de sempre, vai dando no estômago. E eu comi aquela carne com tanto prazer. E eu acabei de comer aquela carne e falei, que carne é essa? Ele falou, fígado de coelho. Para que você entenda que quando a fome bate, nós aceitamos qualquer proposta. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Meus irmãos, isso é sério. Isso é sério. Nós estamos trocando a bênção, nós estamos trocando a proposta do Senhor, nós estamos trocando o propósito do Senhor, nós estamos trocando o processo, nós estamos trocando aquilo que vem de Deus para a nossa vida, pelas propostas que aparecem, nós no desespero aceitamos. Permaneça! Permaneça na presença, permaneça no Senhor. Que o Senhor vai te dar a resposta, o Senhor vai te dar o desfecho da situação, mas você precisa suportar. Amém. Não aceite qualquer proposta. Estou com fome, estou sofrendo, desespero, necessidade, Senhor. É do Senhor. Porque se não for do Senhor, eu não vou. Amém. E sabe o que eu quero falar para você? Deus fala. Mas o Deus que fala, Ele confirma. Não tenha pressa em tomar decisões. Não tenha pressa em tomar decisões. Mas eu preciso tomar decisão logo, porque senão o que, querido? O Senhor está no controle de todas as coisas. O tempo é dele. Aleluia. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus é o dono do tempo. Deus é o dono de todas as coisas. O Deus que dá a visão e dá a provisão. Né, cara? O Deus que dá a visão, dá a provisão. Amém. Glória a Jesus. Nós não precisamos nos desesperar. Nós só precisamos tirar o texto dessa palavra e esperar. Amém. Esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Espere com paciência no Senhor. E o tempo é Ele quem determina.
O momento de você dar o passo é Ele que vai falar. E se você não der o passo segundo aquilo que Ele falou, o segundo passo Ele não vai te falar. Isso você já sabe. O diabo sempre vai tentar acelerar o processo. Existe um processo de Deus nas nossas vidas. Pode ser doloroso, pode ser difícil, pode ser complicado, mas é processo de Deus. E se é de Deus, descansa. Aí vem o diabo e tenta acelerar. E o que acontece? Ele quer que você burle o processo. Nós não podemos burlar o processo. Nós temos que esperar com paciência e viver o processo. Sabe quando você vai fazer uma viagem? Eu pelo menos era assim, eu pegava um trem em uma cidade e ia. Na Europa as paisagens são, na Suíça então, não tem igual. Então eu entrava no trem e eu não estava preocupado em chegar, eu estava preocupado em desfrutar da paisagem. E eu ficava lá viajando na maionese. Sempre sozinho, de um lado para o outro. E eu me ensinando lá. Eu me ensinando, que coisa linda. Como o Senhor faz? Aquelas montanhas, aqueles altos suíços, aquela neve lá no topo, aquele verde. E tudo isso, olha esse lugar. Então, nessa viagem que se chama processo, desfrute da paisagem. Desfrute de cada momento. Amém. Porque é no desfrute que o Senhor vai entregar coisas novas. É no descanso. A palavra descanso, ela tem a origem no hebraico e é o mesmo significado de desfrute. Então, é no desfrute, é no descanso que você vai ver o Senhor operar. É no desfrute, é no descanso que você vai ouvir o Senhor falar. É no desfrute, é no descanso que você vai receber presentes do Senhor. Glória a Deus. Descansa Amém, no Senhor. Amém. Aleluia. Descansa no Senhor. O diabo quer que você burle o processo, não acelere o processo. Jesus já tinha terminado o jejum de 40 dias e 40 noites. Quando ele recebe a proposta do diabo, ele já tinha terminado o jejum. Ele já ia comer. Estava tudo certo. Você entrega o jejum, você vai comer. A primeira coisa que você faz, não é? Não, eu entrego o jejum e vou orar novamente. É Deus confirmar qual comida eu vou comer. Mentira, você vai comer. Você entrega o jejum rapidinho e já vai comer. E Jesus já tinha terminado o jejum. Ele já ia comer. Mas a proposta vem naquele momento de fome. Quem já fez jejum? Não precisa levantar a mão. Mas quem já fez jejum de 40 dias? Chega no final de 40 dias, a única coisa que você quer fazer não é nem saber se Deus operou. Você quer comer. Você quer comer. E Jesus estava nessas condições. Jesus humano. 40 dias e 40 noites de jejum. Chegou no final, ele já ia comer. Já estava pronto, com o garfo e a faca na mão. Estava no micro-ondas já. Jesus já estava esquentando a comida. Na air fryer. E o diabo vem e faz a proposta. Lucas capítulo 3. 3 e 4. Quanta sabedoria. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. A primeira coisa que Jesus é tentado é na sua identidade. Se você é o filho de Deus, tarará, tarará. Se você é o filho de Deus, muitas propostas vêm para falar para você que você não é filho de Deus, que você não é amado, que você não é perdoado. O que Deus tem feito por mim? Deus não é seu mordomo, é o contrário. E quando você entender que você é mordomo do Senhor, aí vem o desfrute, e aí vem os presentes. Enquanto você ficar esperando o Senhor fazer, o Senhor fazer e o Senhor fazer, adore o Senhor por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele vai fazer. Ele não é um Deus em barganha. Por conseguinte, os seus filhos que são imitadores dele, não são filhos de barganha. E aí nós entendemos que nós somos mordomos dele e não ele é mordomo nosso. Amém. Nós somos testados e tentados na nossa identidade. Se eu sei quem eu sou, nada vai tirar do lugar que eu estou. Se eu sei que eu sou filho, eu sei que o meu pai está olhando para a minha vida. E ele está fazendo com que eu passe por esse processo para que eu possa, lá no final, olhar para trás e falar: como eu cresci, como eu amadureci. Meu Deus do céu. Porque o que importa mais nessa vida? O que importa mais nessa vida?
São as coisas ou é a nossa vida de comunhão com o Senhor? Os israelitas, eles tiveram saudades do Egito por causa da comida. Então, Jesus é tentado na sua identidade. E depois ele é tentado no seu estômago. Mas ele falou, não, já está no micro-ondas, fica de boa. Nem só de pão viverá o homem, mas do alimento espiritual nós viveremos. Porque quando nós estamos com fome e necessitados de algo, quando nós estamos com necessidades materiais na nossa casa, é a palavra de Deus que vai dar a resposta. Nem só de pão, nem só de matéria, nem só daquilo que é material, nem só daquilo que é necessário para a minha vida, ou é necessidade na minha vida hoje, nem só disso eu viverei, mas principalmente do alimento espiritual. Porque essa é a resposta para isso. Então nós precisamos ter os olhos fitos no alto, elevar os nossos olhos para o alto e saber que essa leve e momentânea tribulação terá um peso de glória eterna. É uma leve e momentânea tribulação e terá um peso de glória eterna. O que são 100, 120 ou até 80 anos ou até 65 anos do meu pai, o que é isso perto de uma eternidade? Não é nada. Por isso, vive intensamente a sua vida com o Senhor. Porque quando Pedro fala, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pedro estava falando, Senhor, não há nada mais importante do que eu estar com o Senhor. Porque é o Senhor que vai me conduzir àquilo que é mais importante, que é a minha vida eterna. Amém. Aleluia. Então, meus queridos, os israelitas tiveram saudades do Egito por causa da comida. E às vezes nós estamos com saudade do Egito. Ele já nos tirou do Egito. Ele já nos libertou do Egito. O Egito era um lugar que nós habitávamos e andávamos e pecávamos deliberadamente. E Ele nos arrancou do Egito, mas muitas vezes o Egito está dentro de nós ainda. Nós saímos do Egito, mas o Egito não saiu de nós. Então nós precisamos comer alimento sólido para que sejamos preenchidos por aquilo que é eterno. Aleluia. E o alimento sólido para o nosso espírito é a palavra de Deus. Amém. É a palavra de Deus. Não volte para o Egito. Amém. Não volte para o Egito. Quando Jesus fala em um momento crítico de muita fome, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Ele está dizendo em outras palavras, eu me recuso a aceitar a sua proposta, Satanás, porque mais que o desespero pelo alimento natural, existe dentro de mim um profundo compromisso com o alimento espiritual. Pode tirar a foto. Amém. Mais do que o alimento natural que eu preciso tanto agora, mas eu recuso porque eu tenho um compromisso com o alimento espiritual. A necessidade bateu a minha porta, mas eu recuso as propostas de Satanás porque eu tenho um compromisso com aquele que vai me levar para o centro da vontade dele. E para concluir, quando Jeremias declara que, achando as palavras do Senhor, logo comeu, e foi alegria para o coração, principalmente é uma situação tão complicada por causa do pecado, é como se ele dissesse, do me alimentar da sua palavra é que depende a plenitude da minha vida. Do alimentar-me da tua palavra depende a plenitude da minha vida. Quanto mais nós comemos essa palavra, mais plenos nós somos no Senhor. Amém. Glória a Deus. Sabe, me veio agora isso, aquela barra de preenchimento do videogame assim, ó, que vai preenchendo, né, que vai esvaziando, né, quando é jogo de luta. A maioria não está sabendo o que eu estou falando, mas tudo bem. É um jogo de luta, então tem uma barra assim de energia que vai diminuindo, Não, nós temos que deixar aquela barra cheia. E nós só vamos deixar a barra cheia com a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Amém. Todos os dias.
Tudo o que precisamos, nós encontramos na palavra. Tudo o que precisamos, nós encontramos. Tudo o que precisamos, nós encontramos na balada. É isso que vocês falaram? Na palavra. Na palavra. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Mas é tudo que nós precisamos, sabe por quê? Nós somos especialistas em criar necessidades. Eu preciso comprar um tênis novo. Precisa nada, está com o armário cheio. Você tem um par, não é tempo. Segura, vive o processo, desfruta, e o Senhor vai te dar. Eu preciso, as crianças sempre falam isso, né, gente? Eu preciso de uma caneta nova, que é uma caneta que apaga, porque... Não, você quer, você não precisa. Eu preciso. Nós somos especialistas em criar necessidades. Quantas foram as pessoas que eu atendi nas mentorias financeiras que eu fazia, que quando a gente olhava e fazia um raio-x da vida financeira da pessoa, a gente via ali que tinha muita coisa que era necessidade criada pela cabeça dela. Eu falava, isso aqui você não precisa, 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 isso aqui você não precisa. Eu não precisa do quê então? Você não precisa de quase nada. Precisa de comer, vestir, e isso é Deus que dá. Então vamos rasgar essa planilha e vida nova. Criamos necessidades sem ter necessidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. As respostas que daremos ao Senhor nesse tempo de processo, as respostas que daremos ao Senhor nesse tempo de processo, de dificuldades e de desafios, estarão a cada dia mais claras se eu me alimentar todos os dias da palavra. Você não come todos os dias arroz, feijão, tá, tudo bem. Mistura. Você não come todos os dias, senão você vai ficar com fome, a não ser que você esteja de jejum. E por que você não come? Do que é mais importante. Quando nós jejuamos, nós nos abstemos de alimentos, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Porque de alguma forma a nossa fome precisa ser saciada. E é esse entendimento que nós precisamos ter do jejum. Eu vou me abster de alimento para me alimentar daquilo que vai me alimentar. E quando nós nos alimentamos da palavra, a Jesus sempre fala isso. Quando eu estou de jejum, eu preciso estar lendo a palavra, na presença. Porque se eu não estou lendo a palavra, não estou na presença, eu sinto fome, eu sinto fraqueza. Então, nós substituímos o que é físico, o que é material, por aquilo que é espiritual, nesse momento, nesse processo de jejum. E é essa palavra, esse alimento que vai nos preencher, nos alimentar e nos nutrir. Amém. Do que você tem se alimentado? Porque às vezes nós estamos falando assim, não, eu estou assistindo uns vídeos no YouTube de um pastor que eu estou me alimentando. Mas cuidado, meus queridos. Muito cuidado. Porque às vezes você está se alimentando, mas não está sendo nutrido. Pelo contrário, as suas forças estão sendo sugadas. Há muito engano na internet. Toma cuidado. Então você sai procurando aí qualquer pregação. E qualquer alimento é perigoso. Qualquer alimento é perigoso. Então quando eu falo do que você tem se alimentado, você pode estar pensando, nossa, eu estou me alimentando das redes sociais. Eu estou me alimentando de pornografia. Eu estou me alimentando de outros vícios. Eu estou me alimentando de televisão. Eu estou me alimentando de novela. Eu estou me alimentando de lazer. E tudo bem para o lazer. Mas às vezes nós estamos em contato com a palavra através de um pregador, achando que estamos sendo nutridos. O alimento vem porque é a palavra, mas junto com esse alimento vem algumas sujeiras, vem algumas distorções. Eu não estou generalizando, tá? Graças a Deus nós temos muito bons pregadores na internet. E nós podemos nos alimentar deles, nessa palavra. Mas se você não conhece, venha falar com a gente. Pergunta. O que você acha, o que você não acha. Quando nós vamos colocar livros na Read Store, nós selecionamos os livros. Não pega qualquer livro lá, esse que vende. Tem livro que vende, mas que não é viável. Livro de bom, não vou falar. Mas tem livro que vende muito, mas que não é viável. Por quê? Porque não passa pelo crivo da palavra de Deus. Amém.
A palavra de Deus é suficiente. Ah, porque tem livro então? Porque são pessoas inspiradas pelo Espírito e são selecionados. Nós oramos, o Espírito Santo de Deus vai dando a direção daquilo que nós trazemos e daquilo que nós não trazemos. Aleluia. Então não é porque aparentemente é de Deus que é um alimento bom. Nós precisamos saber do que nós estamos nos alimentando. Amém. Nós precisamos escolher nos alimentar da palavra. Conhecimento, prática, entendimento. Conhecimento, prática e entendimento. Nós nos reunimos aos sábados para a escola bíblica. A palavra é estudada. A gente conversa, bate papo, dá debate, pergunta, resposta, conhecimento. Aí eu saio daqui e eu vou fazer o quê? Praticar a palavra. Porque aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam serão comparados àqueles homens que construíram sua casa sobre areia. E veio a tempestade e destruiu a casa, derrubou a casa. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam serão comparados àquele homem que construiu sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, veio o vento e não derrubou a casa. Nossa casa vai estar de pé quando nós recebermos o conhecimento e praticarmos a palavra. E nesse processo vem o entendimento. Sabe quando você fazia conta de matemática na escola, você não entendia? Tem uns que entendem de primeira, né? Você tem o QI elevado. Mas eu que não entendia de primeira, eu ficava lá e tinha que fazer de novo, e errava, e apagava, e voltava. Sabe aquela situação que vai fazendo assim, ó? É fração ou é equação? Equação. Vai fazendo assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim, chega no final e zero. Se eu soubesse, eu tinha posto zero no começo. Nós, quando estamos fazendo isso, os mais jovens aí podem falar, né, Júlio? O que acontece? Não estou entendendo. Aí você faz outra vez. Não estou entendendo. Você faz outra vez. Não estou entendendo. De repente, plim! Ah, eu entendi agora! Olha, você fica até feliz, né? Então, é um entendimento que chegou. Chegou o entendimento pela prática. Chegou o entendimento pela repetição. Ah, eu não entendo o amor, eu não entendo a generosidade. Às vezes nós estamos sendo generosos pro lado de fora, pro lado de dentro, o coração está fechado. Ah, eu vou ajudar aquela pessoa que o pastor pediu. Vai não, por favor. Mas, ao mesmo tempo, se nós não praticarmos a generosidade, nós não vamos abrir o nosso entendimento. Então nós vamos praticando em obediência até o entendimento chegar. E aí a chave vira. E nós vamos começar a praticar com alegria. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor ama quem dá com alegria. Isso falando de generosidade, mas é em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos praticar a palavra de Deus. Tiago é um livro de prática. Tem alguém passando fome? Dá para comer. Tem alguém passando fome? Você vai lá e ora pela pessoa. Não, dá a comer. Dá comida para a pessoa, por favor. Tem alguém que voz doente? Ore, unja, abençoe. Na oração da festa agora doente. Amém. Essa é a palavra de Deus. Confesse os seus pecados uns aos outros para que haja cura. Ah, é para confessar? Então tá bom. Procura uma pessoa de confiança. Confesse os seus pecados. Ore cancelando todo esse pecado, pedindo perdão para o Senhor e declarando a vitória. Amém. E está tudo bem. Mas nós precisamos praticar a palavra. Praticar a palavra. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, até porque eu acho que está avançando o tempo, né? E dizer que eu estou muito feliz. Estou muito feliz em poder servir a Jesus. Glória a Deus. Se não fosse Jesus, eu não suportaria. Se não fosse Jesus, eu não suportaria. Mas porque Jesus habita em mim, pelo seu Espírito Santo, eu não só suportei, como eu transbordei. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu ouvi um testemunho ontem de uma pessoa que, por ver o trabalho de Jesus através das nossas vidas, decidiu se livrar do vício. Amém. Louvado seja o Senhor. Jesus está libertando por causa do teu testemunho. Amém. Glória. Jesus está salvando por causa do teu testemunho. Jesus está curando por causa do teu testemunho. Amém. Glória a
E eu não posso deixar de obedecer, porque o Senhor manda a gente obedecer, a gente tem que obedecer. E você é um libertador. Você foi levantado nesse tempo para libertação. Amém. Porque é da onde o Senhor te tirou que Ele vai te usar. O nosso propósito é intimidade com as nossas dificuldades. E a maior dificuldade que você tinha e que você tem vai ser a ferramenta que você vai usar para tirar pessoas do cativeiro, das mãos de Satanás. Amém. Então se alegre no Senhor. Amém. Se alegre no Senhor. Porque sua alma está abatida. A alegria da salvação é a maior alegria que nós podemos ter. E você é salvo no Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, nós precisamos andar em unidade, como igreja, como corpo. E a força que vem do alto, através da unidade do corpo, é algo que só vem do alto mesmo. Amém. Se não fosse Jesus, eu não suportaria. Não suportaria o processo, porque nós estamos passando por processo. E se eu e você não estivermos na presença, a gente não suporta. Sabe aquela frase assim, ó? Só vive o propósito quem suporta o processo. Aí você posta no Instagram, coisa linda, mas você está nadando, né? Abraçadas. Aí o Senhor te coloca dentro da boca do furacão. O Senhor me coloca, a palavra diz que Jesus empurrou os discípulos por meio da tempestade. É Ele. O Senhor Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Quando você está na presença, é o Senhor que coloca você dentro do vulcão, na cova dos leões, na fornalha de fogo ardente. É o Senhor. E aí Ele te coloca lá, você é centrifugado, você passa por um processo do Senhor de transformação, e quando você está pronto, opa, a air fryer apitou. Aí Ele vai e abre a gaveta e tira você de lá. Amém. É uma nova pessoa Amém. no Espírito. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, o que seria de nós sem o Senhor no meio da boca do furacão? O que seria de Daniel sem o Senhor? Há quem diga que Daniel, na sua dieta de legumes, frutas e verduras e cereais, ele é lançado na cova dos leões, e os leões não pegaram Daniel, porque ele não cheirava carne. Então, do que você tem se alimentado? Amém, Senhor. Amém. Alimento define destino. Amém. E nós precisamos nos alimentar daquilo que é do alto. Amém. Da palavra de Aleluia, Deus. Senhor.